Fala galera, vídeo para repercutir a vitória do Chelsea para cima do Liverpool. Que baita resultado do Chelsea, 2-1 para cima do Liverpool num jogo com a cara da Premier League. Ontem eu passei aqui para dar algumas dicas de jogos para se assistir no final de semana, e esse Liverpool e Chelsea era um dos jogos, e entregou muito, principalmente o segundo tempo de muita intensidade. O Chelsea, bom, começando do começo, né? O Chelsea começa bem o jogo, faz um golaço com o Caicedo, sai do intervalo com um resultado muito bom. Um Liverpool que conseguiu criar, teve chances, o Szoboszlai ali dentro da área teve uma boa chance de empatar o jogo para o Liverpool. Foi um jogo bom. O Chelsea reclamando muito da arbitragem desde o começo do jogo, tanto é que o Maresca toma o cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Inclusive isso é uma outra questão. A arbitragem do Anthony Taylor foi uma arbitragem bem questionável assim no geral do jogo. Achei que ele deixou de dar faltas que foram faltas, ele deu outras que não julguei faltas, então acho que ele foi muito confuso. Os dois times saem reclamando bastante da arbitragem. Acho que ele realmente não teve uma boa atuação, mas no geral um primeiro tempo de equilíbrio, com chances para os dois lados, e o Chelsea num baita chute, numa qualidade individual ali de finalização do Caicedo, um chute de rara sorte ali dele, ele abre o placar para o Chelsea. E aí o Chelsea sai na frente. Para o segundo tempo, eu estou aqui com o celular do lado olhando as informações do jogo. No segundo tempo, o Wirtz vem para o jogo, e aí o Liverpool se solta mais. O Arne Slot tira o Bradley da lateral direita, que inclusive não tem feito bons jogos, né? O lateral direito, o Bradley. O Liverpool tem o Kerkez no elenco e sente um pouco a falta, acho que, do Alexander-Arnold desde que saiu. O Liverpool está sofrendo um pouco na lateral direita. Ele tira o Conor Bradley e coloca o Wirtz. Solta o time e coloca o Szoboszlai de lateral direito. O Szoboszlai vai bem de lateral direito, acho que ele consegue cumprir bem a função, ele acompanha bem defensivamente, consegue fazer uma partida bem decente. O Wirtz já não entra tão bem. O Wirtz é um capítulo à parte, que acho que talvez caiba até um vídeo aqui em outro momento. Acho que a adaptação para a Premier League no geral é algo complexo para quase qualquer jogador. A gente tem alguns jogadores, o histórico de alguns jogadores que sofrem muito com esse período de adaptação. E se a gente pegar o próprio Szoboszlai, que eu acabei de falar que foi bem na lateral direita, essa é uma temporada dele muito boa. Se tem alguma coisa no Liverpool que tem funcionado muito bem, passa pelo Szoboszlai. Ele tem feito bons jogos. Hoje foi para a lateral direita no segundo tempo e também foi bem na lateral direita. Então é um cara importante para o Arne Slot. E ele, se a gente pega nas últimas duas temporadas aí, acho que ele chegou a fazer 2 temporadas, se eu não me engano, no Liverpool, ele não era esse jogador de destaque como se esperava quando ele foi contratado do Leipzig. E é um processo de adaptação dos meio-campistas que, em geral, quando passam por essa transição de liga chegando à Premier League. Outro que eu lembro que também passou pelo Liverpool e que teve esse processo de adaptação também foi o Fabinho, volante brasileiro. Quando chegou do Mônaco, demorou a se adaptar, tinha muito torcedor do Liverpool criticando ele, e ele se adaptou e no fim foi um dos pilares do time do Liverpool, que chegou a ser campeão inglês e tudo mais. O Gravenberch desse elenco também é outro que pode ser esse exemplo. Com o Klopp ele não conseguiu entregar tanto no começo dele de passagem pelo Liverpool, e agora tem sido importante também ao time do Arne Slot. Então acho que o Wirtz é um cara de muita qualidade, mas ele não tem ainda a intensidade que precisa na Premier League. E eu acho que ele está sentindo a falta de confiança. A gente sabe como confiança no futebol vale muito. Ele não tem conseguido acertar as jogadas que ele geralmente acerta, e isso tem tirado a confiança do Wirtz. Mais um jogo que ele não entra tão bem. E aí eu acho que o banco do Liverpool tinha opções. Eu acho que o Liverpool sentiu um pouco essa sequência de jogos, e as trocas que precisou fazer, algumas não deram tão certo, outras deram certo, e um exemplo é o Ekitike. O Ekitike é um exemplo ao contrário do Wirtz, é um cara que se adaptou muito rápido à Premier League, está jogando muita bola, ele vem do banco, e eu acho que ele não deveria ser banco pelo que ele tem jogado. Ele entra bem no lugar do Isaac, apesar da assistência do Isaac para o gol do Gakpo. Eu acho que o Ekitike vai bem. Vai melhor do que o Isaac entregou. Mas vamos voltar para o jogo aqui. O Liverpool faz essas alterações, depois entra o Robertson no lugar do Kerkez, entra o Curtis Jones no lugar do Konaté, e o Liverpool começa a jogar mais. O Liverpool empurra o Chelsea um pouco mais para trás, mas o jogo era muito aberto. O Liverpool atacava e dava muito espaço, como tem sido o time do Arne Slot nessa temporada, de criação de chances, mas também de ceder muitas oportunidades defensivas.
Nisso o Chelsea tem oportunidades para matar o jogo, contra-ataques ali com o Pedro Neto, com o Enzo Fernandes, tem alguns lances que tem a chance de fazer o 2-0 e de abrir uma vantagem maior e não consegue. E o Liverpool começa a pressionar, e aí num lance pela direita, cruzamento do Szoboszlai, o Isaac vai bem, consegue um domínio. Eu acho que ele estava tentando um domínio para ele próprio finalizar, mas ele acaba ajeitando, o Isaac acaba ajeitando para o Cody Gakpo finalizar e empatar o jogo aos 63 minutos. Nesse momento o Liverpool começa na pressão a conseguir ter um certo domínio do jogo e começa a roubar muita bola na saída de bola. O Chelsea começou a errar muito a saída de bola, muito passe, eu senti o Chelsea um pouco nervoso, e aí vai muito dos desfalques do Chelsea também. Era uma zaga muito nova, uma zaga que não está acostumada a jogar junto. Começou com o Badiashile, vou voltar aqui as formações, começou com o Acheapong, um menino da base, e o Badiashile na zaga, e os dois saíram ao longo do jogo. E aí o Chelsea começa com uma escalação bem diferente, tem muito zagueiro machucado no Chelsea, né? E aí depois entra o Rato no final do jogo e entra o Lavia também, e aí ele recua, se não me engano, o Reece James acaba ficando como o zagueiro. Ele entra com o Lavia no lugar do Badiashile, ele bota o Reece James para ser zagueiro, e mais pro final do jogo ele coloca o Rato no lugar do Acheapong, que sentiu lesão. E isso dá uma certa fragilidade à defesa do Chelsea. O Chelsea sofre para se defender contra o Liverpool, mas continuou tendo muitas chances no ataque. E aí vem as mexidas do Liverpool, aos 75 minutos ele coloca o Mark Gill, o Bynoe Gittens e o Estevão para mexer no ataque do Chelsea. Eu não gostei da entrada do Gill, o Gill acho que ele entrega muito menos que o João Pedro, ele erra lances que ele tem a chance de dominar e sair na cara do gol. Eu acho que ele vai mal no jogo. O Bynoe Gittens entrou dando oportunidades, dando algumas escapadas ali pelo lado esquerdo, mas o Garnacho estava bem também, acho que foi questão de cansaço essa troca. Também não achei que o Bynoe Gittens entrou tão bem. Mas o Estevão no lugar do Pedro Neto, o Estevão entra muito bem. O Estevão volumando chances ali pelo lado direito, ele erra uma, duas, mas não perde confiança, continua tentando as jogadas, tentando o drible, e aí nessa ele consegue dar um passe espetacular pro Enzo Fernandes, que de cabeça acerta a trave do Mamardashvili, e aí um destaque também para o goleiro reserva do Liverpool, que entra hoje no lugar do Alisson, machucado, e faz duas boas defesas no segundo tempo, uma no chute do Bynoe Gittens e a mais difícil no chute do Estevão, um chute de curva que o Estevão acerta, o Mamardashvili faz a defesa, ele vai bem no jogo, e ele vinha segurando o resultado do 1-1. O Liverpool, mais para o fim do jogo, não consegue ter a posse, e aí a ESPN até mostrou uma estatística ali, que nos últimos 20 minutos, acho que era 65% de posse do Chelsea. O Chelsea começa a pressionar, empurrar o Liverpool para trás e começa a criar chances, até que aos 95, numa bela bola do Enzo Fernandes, ele acha muito bem o Cucurella em posição legal, ele cruza e o Estevão faz o 2-1, primeiro gol do brasileiro na Premier League. Muito merecido pelo final do jogo do Chelsea. O Chelsea tem um segundo tempo muito mais equilibrado que o Liverpool. O Liverpool tem um momento ali de domínio, quando faz o gol e depois começa a pressionar o Chelsea, mas ainda assim, nesse momento, ainda cedia muitas oportunidades no contra-ataque, não conseguia ter o domínio de posse, o domínio de jogo que o Liverpool deveria ter pela qualidade de elenco que tem. O Chelsea, por outro lado, nesse momento final, que consegue pressionar o Liverpool, ele tem um domínio de recuperação de bola, de pressão de saída muito grande, tanto é que a defesa, que era uma defesa com dois zagueiros improvisados, termina o jogo com Reece James e Rato, que dois laterais improvisados como zagueiros, ela acaba nem sendo pressionada. O Chelsea consegue manter a pressão alta e evitar que chegue bolas ali nos dois zagueiros improvisados. Então, um jogo do Chelsea muito seguro ali na parte final do jogo, conseguindo pressionar, muito mérito daquilo que o Maresca fez, e conseguindo um resultado muito grande aqui, principalmente com tantos desfalques que o Chelsea tinha para esse jogo contra o Liverpool. Um 2-1 muito, muito merecido do Chelsea, muito comemorado. A torcida comemora muito no final do jogo, o Estevão comemorando muito, o Maresca comemorando muito, inclusive sendo expulso, saindo para comemorar com o Estevão. Muito legal ver esse Chelsea. Acho que são dois times que têm potencial para mais. O Chelsea, com muitas lesões, acabou não conseguindo mandar a campo um time ideal ali, principalmente defensivamente, como a gente já falou. E um Liverpool ainda tentando se encontrar. Acho que o Liverpool tem potencial, mas precisa se arrumar. É um time que contratou muita gente e perdeu muita gente, então naturalmente ia ter um começo de temporada oscilante, né? Acho que se esperava mais agora, depois do próprio início que ninguém esperava do Liverpool. O Liverpool conseguiu um início de temporada muito bom, resultados muito bons, e aí criou-se uma expectativa maior
do que deveria ser. É um time que mudou todo mundo, contratou os principais jogadores novos, muita gente vindo de outras ligas, inclusive, o que dificulta a adaptação. Wirtz sofrendo aí com a adaptação, o Ekitike indo bem, mas aí você tem o Isaac, que também chegou e também está tentando se adaptar ao time do Liverpool. Então, muitas mudanças nesse time que está tentando se encontrar. O Salah foi muito mal, o Cucurella marcou muito bem o Salah nesse jogo. O Isaac também sofrendo um pouco, e eu acho que o Liverpool criou um problema para si mesmo com esse tanto de contratação. Acho que pode ser um tema para um outro vídeo também, mas acho que colocou muita gente para um mesmo setor, contratou muita gente igual ali, muita gente parecida e muita gente por muito dinheiro. Então isso cria uma pressão dentro do próprio elenco e dentro da cabeça do Arne Slot. Bom, acho que é isso. O vídeo era para repercutir esse grande resultado do Chelsea. Acho que o Chelsea consegue um jogo que pode criar confiança para o Chelsea. O Chelsea vem de uma semana passada, como o futebol roda, né? Como o futebol muda. Semana passada o Chelsea muito pressionado, engatou 4 derrotas seguidas, perdendo para o United na retrasada, depois perdendo no final de semana. E aí agora no meio de semana consegue um baita resultado contra o Benfica, num jogo onde não joga tão bem, e hoje jogando bem, jogando melhor que o Liverpool, consegue a vitória em Stamford Bridge. Agora engata 2 vitórias seguidas e muda o cenário. E o Liverpool, por outro lado, engata a 3ª derrota seguida, vem uma pressão agora para cima do Arne Slot, perde do Crystal Palace no final de semana, perde do Galatasaray no meio de semana, e agora em mais um fim de semana perdendo na Premier League, vê o Arsenal assumir a liderança. Essa Premier League que vai ficando cada vez mais aberta e deve pegar fogo. Isso aí, pessoal. Se gostaram, peço que deixem um like aí, se inscrevam no canal, e a gente volta em breve para mais vídeos sobre futebol. Valeu!